ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue assinando decretos presidenciais. E, ao mesmo tempo, segue deixando claro seu posicionamento em relação a diversos temas, incluindo o Brasil. Em uma de suas falas, Trump demonstrou uma postura um tanto desdenhosa em relação à América Latina, ao afirmar que os países da região precisam mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam deles. Ele ainda vai mais longe ao desprezar o Brasil, mas que os Estados Unidos não precisam da América Latina. Um comentário arrogante, sem dúvida, e que reflete uma visão unilateral e colonialista, desconsiderando a importância política, econômica e cultural do Brasil, que tem uma história rica e única, com uma contribuição significativa para o equilíbrio geopolítico global. Agora, se o nosso saudoso Dr. Enéas Carneiro estivesse vivo, podemos imaginar a sua reação a essas palavras. Enéas, com seu estilo direto e combativo, certamente ficaria indignado com esse tipo de postura arrogante que desrespeita a autonomia e o valor do Brasil. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa. Vamos defender o que é nosso, vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas, para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de dissuasão estratégica, ou seja, capacitemo-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas. Ele sempre defendeu uma postura de dignidade e respeito internacional para o nosso país, algo que parece faltar nas palavras de Trump. O Brasil, uma nação com uma história que vai desde os tempos coloniais até o fortalecimento da sua democracia, tem o potencial de ser uma potência global. Mas, como sabemos, o que realmente tem prejudicado o Brasil são seus próprios governantes, cujas escolhas muitas vezes têm mais a ver com interesses pessoais do que com o bem-estar do povo brasileiro. Trump, ao citar a questão das tarifas e dos interesses da China, também deixa clara sua visão protecionista e seu distanciamento das reais questões globais. Para ele, o Brasil não passa de uma peça no tabuleiro, algo que pode ser facilmente ignorado ou manipulado. Mas como o próprio Enéas diria, o Brasil não é joguete de ninguém. E claro, não podemos esquecer da questão do Panamá, em que Trump faz críticas à decisão de Jimmy Carter de entregar o canal ao Panamá, enquanto também insinua que a China controla o canal. O que ele não menciona é que essa visão simplista ignora o complexo cenário geopolítico e os interesses globais em jogo. Enquanto Trump segue assinando decretos, é fundamental lembrarmos que o Brasil tem muito mais a oferecer ao mundo do que ele imagina. O país não está em dívida com ninguém, e a relação com os Estados Unidos, assim como qualquer outra, deve ser baseada no respeito mútuo e na busca por benefícios para ambas as partes. O que realmente enfraquece o Brasil são os governantes que não enxergam isso e continuam a jogar o país para baixo em vez de elevá-lo. Em resumo, a postura de Trump não apenas subestima o Brasil, mas também ignora a importância histórica e cultural da nossa nação. Se o Dr. Enéas estivesse aqui, certamente nos lembraria que o Brasil é grande e sua verdadeira força reside em sua autonomia e dignidade no cenário mundial. Fiquem agora com as falas polêmicas de Trump e digam nos comentários o que vocês acham desse posicionamento arrogante com um país que sempre o apoiou. Terminate the terror.
E eles não conseguiram tirar todas as tarifas que eu coloquei na China, porque era muito dinheiro e o orçamento não ia fechar sem isso. E agora teremos reuniões, falei já com o presidente Xi na semana passada, e foi uma conversa muito produtiva. Em relação à OTAN? A OTAN tem que pagar mais, 5%. Nós entramos com 200 bilhões de dólares a mais do que a OTAN no apoio da guerra da Ucrânia. Gastamos 200 bilhões de dólares a mais do que a OTAN na guerra da Ucrânia. Eles têm que equalizar. O senhor falou com o presidente Xi sobre a guerra na Ucrânia? Porque a China e o Brasil têm uma proposta de colocar a Rússia e a Ucrânia para conversarem. Como é que o Brasil entrou nessa história? Essa é novidade para mim. Você é brasileira? Sim. Olha aí. Quando o senhor vai falar com o presidente brasileiro? E como o senhor entende a relação com o Brasil e a América Latina? A relação é excelente. Eles precisam da gente. Eles precisam da gente mais do que do que nós precisamos deles. Todos precisam dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não precisam da América Latina. What does that define that? O senhor está falando de 10% de tarifa sobre a China? Isso por causa do fentanol. E tem a questão do canal do Panamá. A China controla o canal do Panamá. Quando Jimmy Carter deu o canal do Panamá, foi um erro terrível. Mas ele não deu para a China, ele deu para o Panamá. E agora a China controla o canal. Não podemos permitir que isso aconteça. Não vamos deixar isso acontecer. Quando podemos esperar que os países da OTAN gastem pouco, gastem menos? São nações do BRICS. A Espanha. Sabe o que é o BRICS? Vai ver o que é o BRICS. Se as nações do BRICS quiserem fazer isso, fiquem à vontade. Mas vai ter pelo menos 100% de tarifa. Você sabe o que é o BRICS, né? Você sabe. Você sabe do que eu estou falando, né? Não é uma ameaça. O Biden disse que é como se a gente tivesse encurralado. Eu falei, não somos nós que estamos encurralados, são eles que são encurralados. E esses países? Como um país do BRICS, vai ter 100% de tarifa, se eles cogitarem fazer o que estavam pensando. A China desistiria. Esse decreto é sobre a reforma da contratação de funcionários. Aí está, Donald Trump vai assinando mais decretos na Casa Branca enquanto responde às perguntas dos jornalistas, perguntas relacionadas inclusive ao Brasil e a países do BRICS, que ele promete vai taxá-los em cerca de 100% se realmente cumprirem a promessa ou se continuarem com os planos de trocar o dólar. Esse seria um dos motivos para essa imposição de tarifas de 100%, nas palavras de Trump, nos países do BRICS. Entre essas medidas presidenciais, esses decretos presidenciais que estão sendo assinados agora, está um perdão presidencial que cobre cerca de 1.500 pessoas que foram indiciadas desde o ataque de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio.